Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal DRM. Nesse momento, pessoal, nós vamos falar para todos vocês sobre anjos caídos. Você sabe quem são os anjos caídos? Você conhece a história dos anjos caídos? Você sabe por que os anjos seguiram a Lúcifer? Às vezes a gente fala esse tema tão superficial, né? As pessoas comentam que esse tema é tão superficial, mas vocês vão saber coisas inéditas. Pessoal, quem são os seres celestiais? Quem são esses seres que existem a partir da criação do universo? Esses seres que o nosso Altíssimo Criador, Deus único, todo-poderoso, criou. Cada um com a sua distinção e com suas classes hierárquicas. E hoje você vai entender por que eles se rebelaram contra o Altíssimo. E vamos ver, dentro dos livros apócrifos e dentro da Bíblia, como esses anjos agem, como esses seres celestiais agem. Eu virei aqui, pessoal, dentro de poucos dias, contar a história de Lúcifer, o primeiro anjo. Então eu vou dar mais detalhes sobre a queda dos anjos. Hoje eu vou falar particularmente sobre um anjo que ele atuará no Apocalipse. O nome dele é Abaddon. Gravaram aí o nome? Abaddon. Pessoal, segundo a Bíblia, segundo o livro apócrifo, Lúcifer se rebelou contra o Criador. Lúcifer foi um ser, um anjo, criado da vontade do nosso Pai Celestial, do Deus Altíssimo, em criar o portador da luz. Lúcifer quer dizer o portador da luz. Só que o Lúcifer, ele experimentou, igual o homem, os dois lados. Ele experimentou o bem, o tesouro do bem, o tesouro da luz, das coisas boas, e o tesouro das coisas ruins, da luz negativa. Quando ele foi criado pelo Altíssimo, pelo Todo-Poderoso, pelo Deus único, o qual os hebreus chamam de Yahweh, ele era puro, ele não tinha mácula, ele não tinha ódio, ele não tinha raiva, ele não cobiçava o poder, ele não tinha inveja, ele amava como uma criança. Você já viu uma criança quando ela nasce? Ela é pura, ela é inocente. E você sabia que a criança, ela tem um cheiro particular? Você sabia disso? Você que é mãe, você sabe disso. A criança de tão pura, ela cheira diferente. Ela tem um cheiro diferente, cheiro próprio de criança diferente. À medida que a gente vai crescendo, o cheiro vai mudando. Você não sabia disso? Então passa a observar. Observe que as crianças, elas têm um cheiro totalmente diferente do ser humano, do adulto, porque nela exala o cheiro da inocência. Então Lúcifer, ele era esse ser para o nosso Criador puro, ingênuo. Só que o nosso Deus Altíssimo, ele não queria, pessoal, criar máquinas. Ele, quando o Lúcifer nasceu, ele ia desenvolver. O pai falou para ele: você vai crescer em sabedoria. Foi a partir dele e por causa dele que o Todo-Poderoso Yahweh começou a criar todas as hostes celestiais. Criou o castelo prateado nos céus. Colocou ele no castelo prateado para ele liderar
legiões de anjos, cada um com as suas legiões e potestades. Vocês sabem que legião é 7.000 e potestade milhões de anjos. E colocou Lúcifer para comandar todo esse exército de anjos a explorar o infinito. Ele deu-lhe poder e autoridade para ele governar. Ele seria o governador, o arauto do Criador. E por que eu sempre venho nesse tópico, pessoal? Para que você entenda que o nosso Criador, ele ama tudo que ele fez. Mas o amor maior do Criador está na criatura humana, nós seres humanos. E esse foi um dos grandes problemas, que culminou com a derrota de Lúcifer. Por quê? Porque o Criador anunciou para todos os seres celestiais que iria realizar a maior criação dele. E qual era a maior criação dele? Um ser de barro. Uma espécie de barro, pessoal. Isso deixou Lúcifer indignado. Pegou os 4 elementos da Terra, que a Terra ela existia, porém ela não estava ainda transformada. O Criador começou a transformar a Terra. O Criador passou a modelar a Terra. E depois que ele modelou a Terra, o Lúcifer pensou que ele já tinha vindo aqui. Ele pensou que o Criador ia colocar ele como o controlador desse planeta, do jardim, lá do Jardim do Éden. Ele imaginou que o Criador ia pegar e colocar ele, mas só que o Criador já estava criando a segunda luz, porque o Criador já tinha visto no coração dele a maldade. Ele já tinha provado a essência do mal, a energia negativa, a parte negativa do universo. Que eu contei lá num dos primeiros vídeos sobre o início de Terron. Ele viu aquela força negativa, de ódio, de muita raiva, emanando na mão esquerda do nosso Criador. E ele teve curiosidade. A ele também foi falado, olha, não mexa ali, não toque ali, porque no dia que você tocar ali, você vai morrer. E ele exatamente foi lá e fez o que não tinha que ser feito. Ele foi explorar as trevas, as coisas do mal. Então, meus amigos, minhas amigas, essa terra foi criada. E o homem foi colocado inocentemente como uma criança, assim como ele foi criado inocente. A ele foi dado o comando dos elfos, que nós chamamos de céu. Ele foi colocado nesse castelo eterno, que foi criado para a moradia dos seres celestiais. Em todos os planetas que foram criados, foram colocados anjos, classes de anjos, no qual os líderes se reuniam nesse castelo que eu estou te falando. E Lúcifer tinha um local reservado para o rei, uma sala especial do trono, onde ele despachava com o Criador, porque o Rei dos Reis, o Criador dos Criadores, o nosso Deus Altíssimo, só falava com o Lúcifer, só conversava com ele. E ele levava as informações para todos os outros anjos. E foi daí, porque o Criador ele não tem que dar satisfação a Lúcifer do que ele vai fazer. Ele não tem que dar satisfação. E ele não ia dar satisfação nunca do que ele ia fazer, pessoal. E ele acabava ficando chateado, porque você imagine quando a gente tem que tomar decisões na vida. Isso é importante também para você. Você não deve falar com ninguém o que você vai fazer. Isso é para mim, para todos nós. E o nosso Deus único, ele é poderoso, pessoal. Deus é poderosíssimo. Yahweh, o Deus dos Hebreus, que ele nos ensinou, quem é esse nosso Criador, ele é poderoso demais. Agora tu vê a criatura, o ser que ele fez, queria satisfação. Queria que o Criador falasse para ele, desse satisfação para ele.
Olha, pessoal, e a luta foi grande lá em cima, tá, pessoal? A luta foi grande, foi muito grande, porque o Criador, você imagine milhares de anjos, você imagine milhões de anjos, como ser humano, milhões de anjos, tudo no reino da luz, aonde só tinha pureza, só tinha paz, só reinava o amor, só reinava a obediência, ninguém questionava nada, todos eram fiéis, todos esperavam Lúcifer com aquela mensagem do nosso Altíssimo Criador. E aí o mais importante, se rebelou, ficou contra aquele que é todo poderoso. Você imagine que influência esse Lúcifer sentiu. Porque ele sabe quem é o Criador, ele sabe quem é o Pai. Ele sabe o poder do Pai, a bondade do Pai, o amor do nosso Criador. Nosso Criador, ele não é ruim, pessoal. Ele não idealizou, como muitas pessoas falam, criar os demônios. Ele não idealizou isso, não. Mas a outra parte negativa, a parte do mal, a parte do universo negra, do abismo, essa arrebatou o nosso que seria, né, o nosso protetor maior. E o nosso Criador trocou esse Lúcifer, o poder da luz desse Lúcifer, para aquele outro que ele enviou para a Terra, que foi a alma dele, cujo nome vocês conhecem como Jesus Cristo. O verdadeiro nome hebraico dele é Yahushua. Mas não importa. Não importa, pessoal. O importante é que você entenda aqui agora o que aconteceu naquele exato momento. Então, esses anjos que se rebelaram contra o Eterno foram justamente aquela classe de anjos que estava mais próxima a Lúcifer. Eram os luciferianos. Eram os querubins, os serafins, os anjos mais poderosos dos céus. Porém, nem todos se uniram a Lúcifer. Nem todos se uniram a Lúcifer. Nem todos seguiram a rebelião. Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, esses 4 anjos, que foram 4 seres criados junto, depois, logo após Lúcifer, esses lideraram, menos o Rafael, lideraram uma luta, travaram uma luta defendendo o trono do nosso Criador. E com a força do nosso Criador, eles expulsaram esses anjos do céu. E muitos estão aprisionados no segundo céu. O segundo céu, pessoal, a gente pensa que é lá em cima. O segundo céu é aqui embaixo. É no abismo, nas trevas. Eles estão aprisionados. Existem, pessoal, segundo o relato bíblico, existem anjos, seres que foram condenados poderosíssimos. E um deles eu vou falar agora, antes de terminar esse vídeo aqui. Eu vou falar o nome de um deles, que está descrito em Apocalipse, no capítulo 7. Esse você tem que ler. Lê lá, lê sobre ele. E você vai ficar aterrorizado. Você vai ficar assustado. Vamos ler a passagem do livro apócrifo, em que o livro apócrifo em que Enoque descreve o local onde esses anjos caídos se encontram, pessoal. Está no livro de apócrifo, livro apócrifo, Adão e Eva, o primeiro anjo, página 116, no capítulo 7, versículo 1. Aí diz assim, ó. Quando ele foi conduzido, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, está marcado aqui, não precisa nem marcar para vocês, falar para vocês não, deixa eu ver aqui, vou botar aqui direitinho aqui, ó, está marcado aqui, vou deixar um minutinho aí para você ler também junto comigo, e eu vou ler aqui depois para você, ó.
E aqueles homens me tomaram e me conduziram ao segundo céu, e me mostraram as trevas, mais escura que as da terra. E eu vi prisioneiros atados, vigiados, que guardavam o grande e o infinito julgamento. E esses anjos eram escuros, mais escuro que a escuridão da terra, e os faziam chorar incessantemente o tempo todo, pessoal. Pessoal, os anjos choravam o tempo todo, pessoal, porque as trevas, nós somos seres de luz, pessoal, e as trevas, talvez hoje você não dá valor ao que eu estou te falando, mas o nosso Criador, Ele te ama tanto, Ele tem tanto carinho por você e por mim, Ele tem tanto apreço por nós, pessoal, porque Ele sabe que Adão não foi voluntariamente tocar naquela semente, nem Eva. Se eles fossem por livre e espontânea vontade, já teriam sido mortos. Mas como eles foram seduzidos pela serpente que voava, a serpente voava, tá? Era o animal mais bonito que tinha. O dragão, que é a Lilith, e por Lúcifer, para eles comerem o fruto e serem igualzinho a esses anjos que foram expulsos. Perderam a luz, pessoal. O homem perdeu a luz, houve trevas nos homens. E ele perdeu aquele corpo celestial para se tornar um ser caído através de carne e osso, que é uma carne de maldição, de morte. Hoje a gente sente dor no corpo. Nosso corpo sofre com doenças. Nosso corpo não era para sofrer com doenças. Nós não éramos para sentir dor, medo, raiva, nada disso. Essa indústria que existe hoje não iria existir. Mas foi a partir do momento em que o homem tocou naquela árvore, o homem se tornou igual a esses anjos. E esses anjos sofrem, pessoal. Hoje, eles estão lá aguardando, estão vigiados, atados. Você sabe o que é isso? Eles estão aguardando, porque o inferno é muito ruim, pessoal. Segundo relata que o inferno é um lugar onde choro e ranger de dentes. Ranger de dentes. E essa luz que o nosso Deus Altíssimo, Yahweh, criou para a salvação, que é Yahushua, é só você olhar para Ele, pessoal. É só você botar Ele no teu coração, só isso, mas nada aceitá-lo. Buscar luz, pessoal. Porque a luz, ela vai dissipar as trevas. A luz dissipa as trevas. Você sabia que a luz dissipa as trevas? E esses anjos que estão aí, onde você ouviu aí agora, eles estão na pior treva possível. A treva dói, pessoal. Dói, machuca. Então, pessoal, isso é para mim e para você. Vamos se apegar a esse nosso Deus? Tem como, Denilson, a gente se apegar a esse Deus? Tem, pessoal. Tem sim. Não tem que ser religioso, tá, pessoal? A fé é inerente à religião. Ela não tem que ter capa religiosa. Não precisa de uma cobertura de ninguém para você acreditar. Todos os dias eu venho aqui falando sobre isso. Se vocês estiverem dentro da religião, vocês vão ser condenados, pessoal. Todos que estiverem dentro de religião, dentro de sistemas, seja ele o sistema que for, vocês já estão condenados. Porque isso foi criado justamente pelo Lúcifer. Até hoje ele continua com a corda dele enganando a humanidade. Você só acredita se você quiser. Você foi dado livre-arbítrio. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou te falando. Mas se você é uma pessoa inteligente, você lê, você tem, sabe, sensato, você vai buscar a verdade, e aí, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar a verdade, pessoal. E eu estou falando superficial sobre esses anjos caídos, porque o anjo realmente, que eu vou terminar aqui agora e falar sobre ele tem uma dualidade. Eu não sei, né, o que vai acontecer, mas no livro de Apocalipse,
no capítulo 9, ó, Apocalipse 9, fala sobre Abaddon. Quem é Abaddon, pessoal? Abaddon, ele é o que descreve que toca a quinta trombeta, que muito em breve vai acontecer no mundo. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e ela foi dada a chave do poço do abismo. Uau! Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e ele foi dado o poder como os que de escorpiões da terra. E foi dito que não causasse dano nem à erva da terra e nem a árvore alguma, mas tão somente a pessoas que não têm o selo de Deus, pessoal. É muito forte, hein, pessoal? É muito forte o que eu estou te falando. Esse quinto anjo que vai cair na terra, que é Abaddon, ele vai cair como uma estrela, e eles vão abrir o abismo, e do abismo vão sair demônios igual a gafanhotos. Agora vamos parar para analisar um pouquinho. Você já viu esses aliens aparecendo? Você já viu esses aliens? E de vez em quando tem uns vídeos aí na internet. Esses demônios vão ter essa aparência. E não vai adiantar lutar com demônios com fuzil, AR-15, com laser. Como é que você vai matar um demônio? Hein, pessoal? Como é que você vai matar um demônio? Fala pra mim. Então, pessoal, as pessoas ficam pensando que é brincadeira, que a gente vem pra cá por brincadeira. Eles já estão acelerando o processo para entrar na Terra. E como eles estão acelerando o processo para entrar na Terra, Denilson? Já existe o projeto Lúcifer, está usando a ciência para poder abrir um portal, pessoal. E está sendo feito debaixo dos nossos olhos, só que ninguém está vendo. E no próximo bloco, você quer saber? No próximo vídeo, agora que eu já vou fazer, eu vou falar sobre o projeto Sirius, ou CERN. Eu vou contar a coisa boa dele, mas a parte obscura você nunca vai ver. Porque existe uma parte da magia, do mal dele. E eu vou falar aqui para você, nesse canal DRM, o canal do Livros Apócrifos. Pessoal, fique com a gente, acompanhe a gente, porque nós temos muita coisa para falar para você. Ainda temos mais vídeos para falar sobre anjo caído. Eu nem comecei, pessoal. Esses seres, eles vivem dia e noite tentando nos destruir. Se inscreva no canal, pessoal. Faça corrente para que pessoas possam ver essa mensagem. Um forte abraço e até daqui a pouco, pessoal.